Bom, eu vou começar então. Pode ser, Lu? Ok, deixa eu streamar a tela. Apresentar uma janela. Ai, meu Deus. Dá pra ver? Acho que Sim, foi. tá certinho. Ok. Bom, Sim. hoje a gente vai falar de revoluções inglesas e revoluções inglesas e revolução industrial, mas de certa forma não deixa de ser uma revolução inglesa. Momentos de revoluções aí. Para quem gosta mais de história, tem o nosso querido Eric Hobsbawm falando a Era das Revoluções. E as revoluções inglesas, elas acabam não sendo a matéria mais abordada do Enem, mas ela é importante para entender várias outras coisas que vão acontecer no mundo. A própria Revolução Industrial, a colonização nos Estados Unidos, que vocês vão ver com a Mari, alguns acordos que vão ter entre Brasil e Inglaterra também. E, e é isso. E até mesmo os princípios que vão levar ao iluminismo mais tarde. Para começar, a gente precisa entender um pouquinho como é a, a uma particularidade da Inglaterra, como funciona o sistema político, então como funcionava até então lá. Desde 1215, então assim, desde o século XIII, a Inglaterra tinha uma Carta Magna, a primeira Constituição, por assim dizer. E nessa carta, ela, para quem gosta de Robin Hood, ela foi feita justamente por causa do rei João, que é o irmão do Ricardo Coração de Leão. O rei João, ele queria aumentar muitos impostos, ele irritou muitas pessoas de lá. E aí, ele fez umas lambanças. E aí criaram a Carta Magna. E foi criado um parlamento. E o parlamento ele foi dividido em dois. Por isso, parlamento bicameral. Nesses dois estariam uma ala dos comuns, que seria a burguesia, seria as pessoas não nobres, e a Câmara dos Lordes, onde estaria a nobreza ou o alto clero, que nesse momento ainda não, mas posteriormente viraria o clero anglicano. E o parlamento ele seria utilizado principalmente para questões tributárias. Então, se o rei quer aumentar o imposto, ele precisa consultar o parlamento. E essa é a primeira particularidade. Guarda isso que vai ser importante mais para frente. O outro ponto é, desde a dinastia Tudor, começou a ter um processo centralizador, um processo de centralização na Inglaterra, que foi crescendo. Teve a Guerra das Duas Rosas, não é importante, e aí, logo depois quem assume a dinastia Tudor, e esse carinha aqui e essa mocinha aqui vão ser fundamentais para essa centralização monárquica. Centralização é a ideia de concentrar tudo na mão do rei. O Henrique VIII, ele vai instaurar o ato de supremacia, e se vocês se lembram, foi lá na aula de reforma protestante, que é quando ele funda o anglicanismo e ele fala que agora a religião vai ser anglicana e ele vira o líder religioso, além do líder político, e ele expropria as terras da Igreja Católica, então ele passa a ter maior poder nesse momento. A igreja agora está submetida a ele. E depois vai ter a filha dele,
a Rainha Elizabeth I, que ela vai ser fundamental na vitória contra os espanhóis. Até aquele momento, a Espanha era a maior marinha do mundo. Ela era a Espanha que dominava os mares. Muito por causa das grandes navegações. E lembra quando a gente falou das grandes navegações, que os dois principais países eram Espanha e Portugal? A Inglaterra ela sai atrasada nesse processo, né? Nesse momento a Espanha já estava comandando os mares. Mas a Elizabeth ela consegue vencer a armada espanhola, a grande armada espanhola, e isso vai ser fundamental para a Inglaterra se tornar um país relevante na Europa. Mas, em 1603, a Rainha Elizabeth morre. E aí, talvez, a psicologia vai explicar, pelo pai dela ter tido 6 esposas, né? Ser aquele cara que criou uma igreja para poder casar de novo, tal. Ela fala que não vai casar com ninguém. Ela ganha o título de rainha virgem e ela morre sem deixar herdeiros. E para quem gosta de histórias em quadrinhos, tem uma HQ chamada Marvel 1602, que é desse momento. É desse exato momento aqui. Prestes a morte da Rainha Elizabeth. E com isso, quem vai assumir o trono vai ser o primo dela, o James I, da dinastia Stuart. O James, ele vai continuar esse processo centralizador, só que ele vai ser mais radical, por assim dizer. Ele vai tentar unificar o reino. Aqui a gente está falando de Inglaterra, né? Então ele vai tentar ir para além da Inglaterra, então ele vai para os outros países, País de Gales, Escócia, Irlanda, impor essa ideia de unificação do Reino Unido, porque o Reino Unido ele ainda tinha diferentes, ele tinha uma soberania local e ele quer impor tudo isso sobre o comando da Inglaterra. Além disso, ele vai impor também a religião anglicana como a única religião. Eu escrevi perseguição errado. Quebrou tudo. Perseguições religiosas. Vai impor o anglicanismo. E a gente está falando de uma Inglaterra que, mesmo que a religião oficial fosse a anglicana, os outros países ali em volta, Escócia, ou até mesmo as próprias pessoas dentro da Inglaterra ainda seguiam diferentes religiões. Vão ter católicos, vão ter os puritanos. Os puritanos é um outro nome que levam os calvinistas, que é aquela religião também protestante, mas que fala sobre o não acúmulo sobre a não condenação do lucro, sobre o trabalho e dignificar o homem. Então, ele vai perseguir essas pessoas. Por que isso vai ser importante? Essas perseguições religiosas, principalmente com relação aos puritanos, aos calvinistas, vai acabar havendo uma grande fuga de calvinistas, de puritanos, para as colônias da Inglaterra na América, que fica lá na América do Norte. Ok? Essa informação é importante saber justamente para quando vocês estiverem em aula da Mari, que ela vai falar mais sobre a colonização da América do Norte. Quando ela fala quem é as pessoas que estão indo para lá, é um resultado da perseguição do James. Beleza, James sai, morre, assume Carlos I, também da dinastia, e ele vai manter
esse processo centralizador, né? Ele vai continuar esse processo do pai dele. E só que nesse momento começa a ter alguns choques entre o rei e o parlamento, justamente porque o Carlos ele vai impor um aumento na carga tributária. Ele vai querer aumentar a carga tributária. O James já vai ter feito isso, já vai tentar fazer isso, não vai conseguir porque a maioria da Câmara, a maioria do parlamento eram da Câmara dos Comuns, que eram os burgueses, e os burgueses são contra essa carga tributária, e muitos deles são puritanos, por assim dizer. E quando Carlos vai tentar justamente aumentar essa carga, ele vai ter não vai conseguir, vai ter esse choque, então ele vai tentar fechar o parlamento. Fechar o parlamento, que eu digo, literalmente ir lá com tropas e prender quem é contra ele e colocar gente que é a favor dele. Só que nesse momento, a burguesia local já vai estar ciente desse momento, já vai também estar armada, vai ser liderada por um carinha chamado Oliver Cromwell, e daí vai começar a Revolução Puritana. Vai ter esse embate de 8 anos entre a burguesia e a nobreza do Carlos I. E no final, quem vai ganhar vai ser o Cromwell, né? A burguesia liderada pelo Cromwell. Importante dizer aqui que ele vai ter uma outra visão sobre como deveria ser o exército, né? Um novo exército. Tem até um nomezinho bonitinho que é o New Model Army, para quem fala inglês. É literalmente novo modelo de exército. Que em vez de as pessoas crescerem dentro da área militar através por terem nascido numa família X, de certo prestígio, não. As pessoas vão crescer dentro da área militar devido ao seu mérito, devido à sua competência. Isso vai fazer diferença bastante nessa luta da Revolução Puritana. E ele vai ganhar. Quando ele ganha, ele vai instaurar uma república. Agora eu pergunto para vocês. Vocês conseguem imaginar a Inglaterra sendo uma república? Não tendo a titia Elizabeth lá? Não tendo a família real lá? Eu acho assustador, acho bizarro. Mas vai ter uma república. Mas praticamente ela não faz nada, né? Aqui a gente vai descobrir por que ela não faz nada. Mas apesar de ela não fazer nada, é muito cultural naquele lugar, né? É difícil imaginar uma Inglaterra que não seja uma monarquia. São séculos e séculos e séculos de monarquia. E o Cromwell assume, ele instaura uma república. E as suas ações são, primeiro, ele fecha a Câmara dos Lordes, ou seja, agora só vai ter a Câmara dos Comuns, que é a burguesia. Ele vai incentivar o cercamento dos campos. Ele vai, na verdade, mais do que incentivar o cercamento dos campos, o que ele vai fazer? Quando ele assume, ele vai confiscar as terras das áreas rurais e dar para a burguesia. Vai transformar a propriedade privada e vai distribuir a essas pessoas. Essas pessoas elas vão incentivar, ou seja, essas áreas rurais, que a gente tinha uma galerinha morando lá, vai começar a ser enxotada das suas casas. População, assim, porque o interior
da Inglaterra ainda tinha um modelo muito feudal. Então, tinha pessoas trabalhando na terra, estilo como era nos feudos. Quando ele dá essas terras para a burguesia ou para as gentries, que é uma aristocracia rural burguesa, por assim dizer, essa galera vai e fala: não, não tem essa de você mora e trabalha aqui. Não, isso aqui é meu, você está dentro da minha propriedade. E então vai começar ele vai incentivar esse cercamento dos campos. O nome desse processo de transformar aquela área, aquelas regiões comunais, né, de comuns ao povo, que não pertence exatamente a uma pessoa, vai começar a pertencer a uma burguesia, que vai começar a enxotar uma galera de lá. Isso aqui vai ser importante para o final da aula. Então, beleza. Não, quebrou tudo. Incentiva o cercamento dos campos. Além disso, ele vai instaurar os atos de navegação. Os atos de navegação, aí tem um pouco a ver com economia, mercantilismo, ainda nesse momento do mercantilismo. Os atos eles vão dizer que todo comércio intramarino, né, todo comércio com qualquer lugar do mundo que a Inglaterra participar, só poderá ser feito com navios ingleses. Ou seja, vou negociar com Portugal. Tem que ser esse comércio vai ter que ser feito nos navios ingleses. Vou ter que ir lá para as colônias, vender roupa. A entrada e saída de mercadorias vão ser todas feitas com navios ingleses. Mas o que isso importa? Importa que isso ajudou muito a burguesia a se enriquecer. Importa que a marinha mercante, né, os donos de navios, vão enriquecer muito com isso. Navios ingleses, né? E a Inglaterra, que até então não estava tão à frente no mercantilismo, porque não tinha colônias de sucesso na América, ela passa a achar uma solução muito boa, muito interessante para esse acúmulo, para conseguir dinheiro. Beleza? Só que aí o que vai acontecer? O Cromwell, ele vai, né, se considerar um grande um lorde protetor da Inglaterra, até porque esses atos de navegação vão criar atritos com a Holanda, tá? A Holanda e a Inglaterra vão ter um choque, vai ter uma certa guerra, que não é muito relevante. Mas o Cromwell, ele como esse lorde protetor da Inglaterra, esse cara que tirou a nobreza, a monarquia, instaurou uma república moderna, né, uma burguesia, ele vai até usar mesmo da guerra com a Holanda para conseguir ter mais poderes. E aí ele vai mudar o cargo dele para um cargo hereditário e vitalício. Ou seja, a república dele, que era para ter eleições depois, não tem, porque agora o cargo é vitalício, então é só até ele morrer. Vai durar até ele morrer. E, mais do que isso, passa de pai para filho. Que república é essa? Uma república hereditária, de cargo vitalício. É uma monarquia, né, gente? Vamos combinar que é uma monarquia? O Cromwell instaura uma república que não é uma república, mas tudo bem, levou o nome de república. E ele morre em 56. Passa... Não, 56 não.
em 58, o poder passa para o filho dele. Só que começa a ter alguns problemas. Rapidinho. A galera já estava achando estranho essa república que não é república. Começa a ter alguns problemas dentro do parlamento, dentro da Câmara dos Comuns, né, que era o parlamento. Vão ter uma galera mais radical, que vai falar sobre reforma agrária, uma parada não tão burguesa, por assim dizer. Outros vão falar sobre vão ser mais burgueses, né? Tipo, vão falar sobre direito à propriedade privada, pequena propriedade, vão falar sobre o fim do dízimo à igreja anglicana. E vendo esses problemas que estavam tendo dentro do parlamento, há uma iniciativa de movimentos. Na verdade, isso são movimentos, não é dentro da Câmara, eu falei besteira. Né? Essa galera que fala de reforma agrária ou propriedade privada são movimentos populares. O parlamento, ele começa a ficar amedrontado com essa galera estranha que está vindo aí, que está falando de reforma agrária, que está falando sobre direito à pequena propriedade, direito ao voto a todos os homens, a liberdade. Eles vão ficar meio amedrontados, já não estavam muito felizes com a república que não era a república do Cromwell. E aí, então, o próprio parlamento resolve restaurar a monarquia e voltar com a família Stuart. Então, volta-se a família Stuart. E aí, nisso, volta o Carlos II, filho do Carlos I. Detalhe, esse cara aqui, quando tem a Revolução Puritana, o Carlos I ele é decapitado, ele é morto. Mas, enfim, assume dele, o filho dele, o Carlos II. E o Carlos ele vai retomar o processo centralista, vai do pai, né? Aquela ideia, o absolutismo que começou com os Tudor, continuou com a dinastia Stuart, de forma mais efusiva. O Carlos II vai falar: não, vou continuar com esse projeto. E o irmão dele, posteriormente, né, o James II, vai também dar continuação com esse projeto centralizador, de absolutismo monárquico, né? E aí, de novo, vão haver uns atritos com o parlamento, que aqui também era composto por uma maioria burguesa. E aí a burguesia, junto de um carinha chamado Guilherme de Orange, que era genro do James. Exatamente, genro de James II. É um príncipe holandês ainda por cima. Então a burguesia vai articular com o Guilherme. Vão dar um golpe. Vão tirar teoricamente o James abdica antes, né? Mas vão dar um golpe para assumir o poder. Quem assume é o Guilherme de Orange. E nesse momento que o Guilherme de Orange assume, é assinada uma segunda Carta Magna, que transforma a Inglaterra na Inglaterra que a gente conhece hoje. Ela limita o poder do real. O parlamento ele passa a ser. Posso até colocar aqui. O parlamento passa a funcionar. Vou colocar aqui. Funciona independente do rei. Ele vai funcionar independente do rei, independentemente, né?
eles vão ter o poder deliberativo de fazer leis, eles vão ter o direito a voto. Vai ser o que a gente conhece hoje da Inglaterra, né? Esse parlamento que é quem realmente comanda administrativamente a Inglaterra. Vão instaurar a tolerância religiosa e a liberdade de expressão. Esses dois últimos pontos, eles vão ser o prenúncio de uma coisa chamada liberalismo. Liberalismo vai ser a grande palavra que a gente vai ver quando eu falar um pouco mais sobre iluminismo. A minha próxima aula eu vou falar melhor de iluminismo e a gente vai entender o que é isso, o que é esse liberalismo. Mas foi até aqui, e aí acaba as revoluções inglesas. A Revolução Gloriosa se chama Revolução Gloriosa porque não há exatamente um combate, né? A Revolução Puritana houve um conflito. A Revolução Gloriosa não houve derramamento de sangue. Foi uma articulação política. Foi uma manobra política, logo não houve derramamento de sangue, por isso que ela levou esse título de gloriosa. Beleza? Tudo certinho até aí? Show. Falta escrever aqui, vou escrever quando eu chegar aqui nesse momento. E aí, a gente entra em Revolução Industrial. A Revolução Industrial, coincidentemente ou não, vai ter como pioneirismo na Inglaterra. A Inglaterra vai ser a pioneira nesse momento. E aí a gente vamos ver por quê. Fatores. Condições políticas favoráveis. A gente acabou de ver, literalmente agora, quais são essas condições políticas favoráveis. Quem manda nesse momento na Inglaterra, aqui foi 1688, final do século XVII. Revolução Industrial, século XVIII. O que é essa condição política favorável? Quem manda agora na Inglaterra, quem comanda, quem faz as leis, quem vê questão de tributos, é a burguesia, é o parlamento. O parlamento que tem, tudo bem, tem a aristocracia, mas tem a maioria da Câmara dos Comuns, que estão a grande quantidade da burguesia. Beleza? Primeiro ponto. Cercamento dos campos. Cercamento dos campos, o que vai gerar? Foi aquilo, né? Foi a decisão lá do governo do Cromwell. Com o cercamento dos campos, vai acabar havendo um grande êxodo rural. As pessoas que moravam nos campos, nessas áreas feudais, por assim dizer, vão ser expulsos de lá e vão ter que ir para outro lugar. Um desses lugares é as áreas urbanas. Outro lugar que também vocês vão ver na aula da Mari é as colônias na América. Então, a gente já falou de perseguição religiosa contra os puritanos. Vai gerar êxodo, vai gerar uma galera migrando para as colônias na América. A gente está falando agora que uma galera que morava no campo vai também para as colônias na América. Olha só como as coisas estão relacionadas quando eu falo que história está tudo conectado. É aí. Daí vocês vão ver mais profundamente na aula da Mari. Mas, beleza, quem não foi para a América acabou indo para as áreas mais urbanas. Então começou a ter uma grande quantidade de pessoas que perdeu sua terra, perdeu seu sustento nas áreas urbanas. Ou seja, começou a ter uma grande disponibilidade de mão de obra barata, porque são pessoas desesperadas. Uma grande disponibilidade de mão de obra barata.
A ética protestante, que é bem, e aí é aquela ideia que eu falei da lógica calvinista, da lógica puritana sobre a não condenação do lucro, ou então que o trabalho dignifica o homem. Essa aqui não é tão relevante, mas é importante deixar, até porque a grande parte da burguesia inglesa vai ser puritana. A acumulação de capitais, que a Inglaterra vai ter feito. A matéria-prima e o mercado interno. Na acumulação de capitais, é isso aqui, ó. Como é que a Inglaterra vai conseguir dinheiro nesse momento anterior à Revolução Industrial, durante o mercantilismo? Através da pirataria, que são os corsários, né, que são aqueles piratas legalizados, através de acordos com outros países, e aí vamos lá para a aula do Edu, que vai ter um tratado chamado Tratado de Methuen, ou então também conhecido como o Tratado de Panos e Vinhos, em que Portugal vendia vinho para a Inglaterra, enquanto comprava da Inglaterra tecido. Então, vão ter esses acordos, que, na verdade, vai ser bem desvantajoso para Portugal e bem vantajoso para a Inglaterra, porque se vestir, todo mundo se veste, mas o vinho é opcional. Todo dia você está usando roupa, mas não é todo dia que você está bebendo vinho. Ouro. Esse ouro vai estar muito atrelado a esses acordos, porque, às vezes, vai ser uma forma de acumular riqueza, né? Quando Portugal está comprando da Inglaterra, ele está pagando com ouro. E uma marinha mercante. Essa marinha mercante, ela surge justamente por causa dos atos de navegação, também do governo Cromwell. É uma marinha mercante muito forte, já estabelecida, que ganha aquela guerrinha que eu mencionei com a Holanda, que ela passa a dominar os mares, que vira a maior marinha nesse momento, vira a real maior marinha do mundo. E isso tudo vai favorecer, porque com dinheiro. Outra coisa. Eles vão ter matéria-prima local, e aí é questão geográfica. Na Inglaterra vão ter muitas ovelhas, que através da lã você faz tecido. Você vai ter ferro e carvão em grandes quantidades no território inglês. E você vai ter um mercado interno, que você vai ter uma burguesia muito forte. E aí a gente está vendo o lugar perfeito para se ter a Revolução Industrial. E aí, o que é a Revolução Industrial? É a transição da manufatura para a maquinofatura. Se você tem... e aí, vamos trazer Aqui, maquinofatura não quer dizer que agora as máquinas fazem tudo, não. Maquinofatura, por exemplo, é agora o tear, que é muito mais fácil de fazer tecido com tear. Ok? Aqueles tear mais automáticozinhos. Qual a ideia da indústria, da Revolução Industrial? Por que ela é uma revolução? Quando a gente via aqueles burgueses lá de trás, lá do final da Idade Média, que tinha as companhias de ofício, como é que funcionava as companhias de ofício? Eu sou dona de uma casinha que faz sapatos. E na minha casinha, na minha companhia, né, no meu ateliê, que é aquelas coisas mais artesanais, eu eu sei todo o processo de fazer o sapato, desde cortar a madeira para fazer o molde, para cortar o couro, para costurar, para pregar os preguinhos, para fazer os furos. Eu sou responsável por todo esse momento, por todo esse processo.
E eu ensino essa arte ao Bernardo, que trabalha na minha companhia. E eu tenho outras pessoas trabalhando lá. Nós juntos, no final de um dia, a gente deve fazer, leva um dia inteiro, cada um fazendo, sei lá, já que a gente vai estar muito especializado, 3 sapatos, cada um. Então, se somos 5 pessoas, vão ter 15 sapatos no final de um dia. O processo daqui, são 2 processos. Essa aqui não é a melhor frase, mas qual o grande ponto da Revolução Industrial aqui? Primeiro, essa parte da máquina que nos auxilia, então não é mais precisar fazer essencialmente tudo à mão. Mas mais do que isso, é a lógica de produção. Se, em vez de eu fazer todo o processo, eu só faço o cortar o couro, e o Bernardo faz costurar o couro, e a outra pessoa faz fazer o buraquinho. Se você faz uma linha de montagem do processo de fabricação do sapato, vai ficar muito mais rápido, porque eu levo 2 minutos para cortar o couro. O Bernardo leva mais 2 minutos para costurar o couro. O outro leva 1 minuto para fazer um furinho. O outro leva mais 1 minuto para colocar os cadastros. Então, se antes a gente, no final do dia, 5 pessoas conseguia fazer 15 sapatos, nesse momento eu estou falando de, em meia hora, a gente faz, nós 5 juntos, um sapato. Quanto isso vai dar no final do dia? Vamos lá. Matemática, aula de matemática. Vou pegar a calculadora aqui, porque eu sei fazer cálculo rápido até certo ponto. Um dia que a gente trabalhasse 10 horas. É isso? A gente vai ter feito... Ai, meu Deus, não sei fazer conta. Bernardo, me ajuda aí. Ó, 30 minutos, um sapato. Então, em 10 horas, ficou o quê? 20 sapatos? Não. Não? Não, Acho mas que aí é. eu não gostei dessa cálculo. Tem que ter mais gente aí nessa. Não sei. Mas vamos Matemática não é lá. meu forte. Eu quero dizer beleza, é porque não é em meia hora, é bem menos tempo. Seria assim, em 10 minutos a gente faz um sapato, para facilitar a conta. Então, em 1 hora, a gente fez 6 sapatos. Em 10 horas, a gente fez 60 sapatos. 15, 60. E assim, eu tô dando esses números jogados porque é só para exemplificar. Como que fica muito mais rápido. Isso porque eu dei um exemplo com 5 pessoas. Uma companhia geralmente tinha 30 mais pessoas. Então era bem o exponencial que se teve com relação à produção aumentou demais. Ok? E aí, quais vão ser as características? Isso aqui entra até um pouquinho em aula de geografia, né? Quais vão ser as principais características da Revolução Industrial em termos mais práticos? Os principais setores vai ser o texto e a de metalurgia. Por que de metalurgia? Porque precisa-se da metalurgia, das empresas que fazem, que modelam o ferro para poder fazer novas fábricas. Então, a metalurgia vai ser muito importante aqui, porque ela é uma indústria de base. É ela que vai possibilitar o surgimento de outras fábricas. E o têxtil, justamente porque o pioneirismo é na Inglaterra, e a Inglaterra tem lã, e as suas colônias lá na América vão ter algodão. Guarda essa informação para a aula da Mari. Então, vai ser de interesse fazer tecido, porque a Inglaterra já era consagrada como uma grande
comerciantes de tecido. A matriz energética, o que vai ser a potência energética dessas empresas, dessas indústrias? Vai ser o vapor e a hidráulica. O vapor através do carvão, através da combustão do carvão, né? E aquela ideia, para quem gosta da estética steampunk, é um pouco daqui, é essa ideia do vapor. E a hidráulica, porque através dos moinhos de água é uma empresa fácil de se fazer, ok? E aqui é uma característica, mas é quase que uma consequência. Eu acho que eu dividiria assim. Vou trazer aqui para baixo esses pontos aqui. Porque é uma característica, mas é uma consequência ao mesmo tempo. Eita. Que é a proletarização e a afirmação do capitalismo. Aí eu vou só colocar aqui umas coisinhas com relação à afirmação do capitalismo que ficou faltando. Mas, Tyler, você tá comigo? Você tá entendendo? Tá confuso? Tô sim, tô escutando aqui o senhor falar. Beleza. Concentração dos mesmos. Beleza. Vamos lá. O que é a proletarização? Ela vem da palavra proletário, palavra que a gente adora. É justamente essa ideia daquelas pessoas que passaram a trabalhar, aquela mão de obra barata, né, desesperada, começa a trabalhar nessas fábricas e passam a ter uma condição viram efetivamente proletário e passam a ter umas condições nesses trabalhos péssimas, na melhor das palavras. Quem trabalha na fábrica, isso até hoje a gente pode encontrar isso, infelizmente, vai se deparar com uma longa jornada de trabalho, e aqui quando eu falo longa, é 14 horas, 16 horas. Basicamente, o dia inteiro trabalhando. Baixos salários, porque você não vai receber muito por isso, não é de interesse aos burgueses, e como você está desesperado por qualquer pedaço de pão, porque a sua terra foi. Porque o lugar. Você vivia numa condição de subsistência. Você plantava e você comia o que você plantava. Agora você não tem onde você plantar e você tem que trabalhar para poder comer. Você vai estar aceitando qualquer coisa. Então, os donos dessas fábricas vão pagar o mínimo possível. E a insalubridade. Proteção. Aqui vai ter uma grande mão de obra
tanto feminina quanto infantil. Até porque, se você... A mulher que estava grávida, problema dela que ela estava grávida, ela tem que continuar trabalhando, não tem licença maternidade. Ela teve filho, dá um jeito de trazer seu filho para a fábrica e continuar seu trabalho. Aproveita e coloca ele para trabalhar junto. E a criança que vai começar a trabalhar nessas fábricas, criança é um ser que aprende, é um momento da nossa vida que a gente aprende muito rápido. Por isso que é muito fácil você ensinar novas línguas para uma criança, que ela está no momento de desenvolvimento dela, então ela vai adquirir conhecimento muito rápido. E essas crianças vão acabar se tornando especialistas, né? Especialista não, mas a mão de obra vai ser extremamente especializada. Elas vão fazer aquilo, vão aprender a fazer aquilo com maestria. Vai ser muito mais fácil ensinar para uma criança como mexer no maquinário. Além disso, a gente vai começar a ver que uma mudança do sistema econômico que vai deixando de ser mercantil e passa a ser capitalista. A gente vai ver, isso vai estar relacionado também com a aula de iluminismo, mas aqui alguns pontos do capitalismo que vão se firmar com a Revolução Industrial. A divisão do trabalho, como eu falei, essa ideia de que em vez de você fazer todo o trabalho, você só vai fazer uma partezinha daquele trabalho. A concentração dos meios de produção, a burguesia que vai ser dona dessas fábricas. Então, não vai ter espaço para surgir outra pessoa conseguir esse meio de produção, porque quem está trabalhando na fábrica não vai conseguir enriquecer nunca. Vai ter uma mão de obra assalariada, por mais que mal paga, vai ter essa ideia de pagar. Eu odeio isso. Vai ter essa ideia de pagar pelo trabalho. Antes, pensando lá nos feudos, você trabalhava e você contribuía com, sei lá, sua produção, sua galinha, você dava para o rei um tributo. E só, era isso. Aqui não, você trabalha e você recebe. Mas por que isso é importante? Justamente para gerar mercado interno. E uma alienação. E aí a gente volta, por mais que seja da segunda Revolução Industrial, mas volta a ideia daquele filme do Charlie Chaplin, que é ele no meio no meio das engrenagens. Vou pegar aqui, o Tempos Modernos. Que é esse momento, a pessoa vai ficar tão... Imagina, 14, 16 horas fazendo a mesma coisa, você acaba ficando louco. Você tá tão é um trabalho tão repetitivo. Vai lá, faz isso. Você passa a não ter vida, você vira quase um robô. Tem esse momento de alienação. Você deixa de se entender, de viver em sociedade. Você passa a ficar tão focado naquilo que você só faz aquilo. Eu posso até colocar aqui um outro pontinho, mas é isso que eu gostaria de abordar melhor depois. O Brasil atual. Pois é. Mas eu gostaria de abordar isso depois, quando a gente falar mais sobre as ideologias. Mas tem ideia... Tá, não vou falar sobre isso. Eu vou falar da mais-valia, mas eu vou deixar para aula quando a gente falar sobre o Titio Marx, o Titio Carlos Marquinhos, a gente fala melhor sobre a mais-valia. Mas aqui a gente está vendo o capitalismo se firmando, essa mudança
do mercantilismo para essa coisa chamada capitalismo. E essas vão ser as principais características que vão surgir com a Revolução Industrial. E na próxima aula a gente vai ver, assim como a gente falou do Renascimento, que vai ter uma mudança em diversas instâncias, né? Na verdade, o final da Idade Média, início da Moderna, que a gente vai ver mudança em várias instâncias, a gente vai ver que, assim como teve uma mudança na economia, uma mudança na cultura, nas partes mais culturais e artísticas, esse momento também não vai ficar para trás. A gente está vendo uma mudança na economia, essa mudança na economia vai gerar uma mudança política, vai gerar uma mudança em termos de pensamento, uma mudança intelectual, e a aula de iluminismo vai ser exatamente para isso, ver como é que anda a cabeça dessas pessoas dessa época, já que está tendo todas essas mudanças com relação à economia. Beleza? A aula vai ficar por aqui, Lu. Acho que é isso. Depois a gente vai falar melhorzinho sobre o resto. Você teve alguma dúvida, Tayla? Não tive, não. Eu tava acompanhando, escutando, eu gostei, lembrei de bastante coisas que eu estudei, que eu Ai, que li. bom, Eu sempre tô lendo sobre esse conteúdo. que bom. Eu vou depois mandar o link da aula lá no grupo para você também poder acompanhar os slides, tá bom? Beleza. Eu pedi